Vamos por partes, né? E começar falando um pouco sobre esse alívio trazido pela vitória e um pouco sobre o ambiente também. Samuel Venâncio esteve lá em Fortaleza e está com a gente no Tempo Esportes desta segunda-feira. Qual é o clima, o ambiente que você espera para daqui para frente? A gente ainda vai ouvir o Autuori aqui no Tempo Esporte falando um pouco sobre isso, né, ô Samuca? Mas como é que essa chave vira depois de quebrar uma sequência negativa com uma vitória, com esse espírito de disputa que o Autuori falou também? Boa tarde. Pois é, Pedro, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. É uma vitória, um resultado improvável, né? Se desse uma grana para todo mundo aqui apostar, ninguém apostaria numa vitória do Cruzeiro. Talvez um empate ali, que poderia ser um ponto conquistado, importante contra o Fortaleza, que não vem bem, é verdade, mas é um time, tecnicamente falando, muito superior ao Cruzeiro. E pelo primeiro tempo ali, até saiu de forma milagrosa aquele 0-0 pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro não fez um bom primeiro tempo, não fez um grande jogo, como disse o Fred há pouco, e foi aquilo, né? Teve a chance, fez o gol, se defendeu bem e conquistou esse resultado importantíssimo para dar uma aliviada no clima. O que eu espero agora pro jogo contra o Vasco, né? É o Cruzeiro mais confiante, mais aliviado, porque a gente... Vamos imaginar, se o Cruzeiro volta com um resultado negativo, depois de tudo que viveu, voo fretado de BH para Campinas, de Campinas para Fortaleza, de Fortaleza para BH volta, a concentração em Itu, isso foi um gasto significativo para o Cruzeiro na parte financeira. E depois disso tudo que você faz, se não dá certo, aí, meu amigo, a pressão ia ser absurda para essa semana. Jogaria contra o Vasco tendo que vencer de todo jeito, no desespero, e agora, claro, o Cruzeiro ainda precisa da vitória, mas tem uma tranquilidade, teve tranquilidade para trabalhar hoje, vai ter tranquilidade para trabalhar amanhã. Infelizmente não terá o Mineirão lotado, né? Isso era jogo para 60 mil torcedores, mas eu espero que a turma que competiu principalmente no segundo tempo, achei no primeiro tempo o Cruzeiro bem devagar, mas no segundo tempo foi aquilo que o torcedor imagina. Não tem como o Cruzeiro jogar agora o melhor futebol da Série A, um time totalmente organizado, encaixado, criando grandes oportunidades, fazendo triangulação, totalmente organizado. Isso aí é utopia. O Cruzeiro precisa de competir e buscar esses resultados para acabar logo esse ano. E quarta-feira contra o Vasco é mais um jogo fundamental para as pretensões ali na parte de baixo da tabela. Você acha que essa foi, Dimar, a grande tônica da vitória do Cruzeiro no fim de semana e deu para observar uma diferença já no espírito de luta que tanto a gente tem falado sobre o Cruzeiro para disputar essa reta final de forma digna? A gente falava já quando o Paulo foi anunciado que era isso que ele ia trabalhar, não tinha como fazer de outro jeito, né? Não tem, vocês esquecem esse negócio de futebol bonito, não existe, é ponto. Acabou, é isso que ele vai fazer. E o trabalho dele foi mental, foi muito claro da gente acompanhar, inclusive chamando a atenção que na primeira etapa, né, o Autuori, ele fica, né, Fred, mais quietinho no banco, saiu duas vezes, eu acho. No segundo tempo, ele vai pra frente mesmo, é comigo, os outros dois sumiram, não sei pra onde que eles foram, mas sumiram. E ele começa a arbitragem, fala com o quarto árbitro e fala com o outro. Falei, meu Deus, vai ser expulso, levou um amarelo, né? Mas vai ser expulso agora, socorro. Aquilo dá pro jogador que ele trabalhou mentalmente a sensação de eu tenho um líder, eu tô blindando eles aqui. Gente, isso é tática de Filipão, de Vanderlei, do Autuori, era do Levi, é o tal do blindar. Eu chamo atenção pra mim, entendeu? O foco sou eu, ninguém vai ter que falar nada deles, e ali não tava ganhando ainda, né? Ninguém vai falar nada deles, o foco sou eu, vem pra mim. E ali ele chamou tudo, e o jogador em campo, ele fala assim, nossa, é esse cara que conversou comigo o tempo inteiro. Isso eu estou falando de uma equipe abalada emocionalmente, ruim fisicamente, com futebol horroroso, né? Então, o que ele trabalhou foi exatamente isso foi muito claro. Ele fala, inclusive, depois na coletiva, né, desse trabalho específico. Mas esse lance dele ter ido pra frente no segundo tempo foi assim, isso é
é deles mesmo, é comigo, deixa comigo. E o jogador, obviamente, ele ganha essa estrutura, tanto que ele responde ao Guto Rabelo, né, na coletiva, quando o Guto fala assim, qual é o tamanho dessa vitória? Ele falou, eu vou te dizer isso depois do jogo do Vasco. Qual é o tamanho? Se é realmente esse trabalho que ele fez deu certo, né? Obviamente com uma vitória sobre o Vasco, e aí ele afasta, né, essa história, pelo menos um pouco ali do rebaixamento, fica faltando aí uns 3, talvez 4 pontos, sei lá eu. Ele falou, eu te respondo depois do jogo do Vasco. E vamos aproveitar então o gancho da Edmara para ouvir mais o que ele disse em relação a isso, porque acho que o autor está certo nesse aspecto. De mencionar essa vitória do Fortaleza vai passar muito pela próxima sequência do Cruzeiro, e entre muitas coisas que ele falou na coletiva, vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. Esse tamanho vai ser dimensionado se nós ganharmos o próximo jogo. É isso. Ele pode ser curto, não adianta ganhar aqui e não ganhar o próximo jogo, ou pode ser enorme. Eu poderia te responder isso melhor depois do jogo que nos falta fazer. Só que deixaram de fazer conta. Quando há o interesse, Botafogo está lá jogando, mas tem um jogo a menos. Se fala isso. Nós tínhamos 2 jogos a menos. Nós não vimos fazendo jogos tão... Tivemos oportunidades em todos eles de ganhar. Tivemos gols anulados pelo VAR, muito bem. Não se toca nisso. O que nós não queremos, e é isso que falamos com os jogadores, são justificativas. São bengalas para nos apoiarmos. Né? Se a equipe tiver a coragem que teve hoje, entendendo que faltam 6 jogos, nós temos que competir. Nós não vamos jogar bola. Nós vamos jogar futebol de alta competição. Eu não posso querer que a equipe faça agora aquilo que deixou de fazer ao longo da temporada. Agora é buscar as coisas da maneira mais efetiva e eficaz possível. Eu creio que hoje, e para mim, o que se joga bem quando o plano de jogo é seguido, né? E quando se é eficiente na maneira como se joga, com ou sem bola, mas acima de tudo quando se é eficaz. Então, quando eu falei que nós já tínhamos feito jogos aí interessantes, mas deixamos de ser eficaz. E futebol de alta competição, a eficácia é fundamental, porque é o que vai traduzir a verdade do placar. Então não tem um placar, jogamos muito, perdemos de 1-0 injustiça. Não há injustiça. A eficiência e a eficácia. O guerreiro dos gramados. 5h20, palavras do técnico Paulo Autuori. Como é que fica, Lélio Gustavo, na sua opinião, essa relação entre a eficiência, a eficácia e a pressão, né? Porque tem essa necessidade de vencer a partir de agora também. Claro, a gente vai cobrando futebol vistoso agora, tá de sacanagem, né? Aí tem que colocar na camisa de força e levar pro hospício, porque é isso aí, é futebol de resultado, futebol, né, competitivo, é isso que o Cruzeiro precisa fazer. Há muito tempo aqui no programa eu tenho alertado, inclusive, sobre o comportamento do Goiás, que nesse momento ficou para trás, mas em um momento, e aliás continua sendo, né, uma equipe muito difícil de ser batida. E você pôde constatar isso de perto na semana passada aqui em Belo Horizonte, sabe? Desde aquele primeiro turno, quando ele joga aqui em Belo Horizonte, o seu treinador, né, ele encontra uma maneira de jogar. É um time catimbeiro que joga feio, mas que estava colocando sempre um pontinho ou 3 no bolso. E ninguém chega e passa o rodo no Goiás. Então, foi uma vitória onde o Cruzeiro finalizou menos, sofreu, jogou fazendo uma linha alta, inclusive a chamada linha burra de impedimento teve também, e aí tudo deu certo. O Rafael Cabral teve seu momento de importância e o Bruno Rodrigues, quando teve uma chance clara, não desperdiçou. É isso aí, 1-0 era o que interessava o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento, e realmente o Autuori tem razão, porque afinal de contas, quando nós entrevistamos aqui o matemático da UFMG, ele foi muito claro, né? Uma vitória sobre o Vasco, sobre o Goiás, ou as vitórias, né? Elas serão muito mais valiosas do que uma vitória sobre o Fortaleza, por serem adversários diretos, né? Mas de qualquer maneira, para recuperar o equilíbrio mental, né? E fazer com que os jogadores, né, restabeleçam ali uma confiança, isso aí foi
foi realmente importantíssima essa vitória sobre o Fortaleza, viu, Pedro? Ô Fred Teixeira, quem a gente pode já projetar, imaginar, né, de mudanças, de modificações para o jogo de quarta-feira? A grande questão é se os jogadores que não puderam atuar contra o Fortaleza voltarão a ser titulares ou não. O Matheus Jussa não podia atuar porque pertence ao Fortaleza por força de contrato, e o Neres que estava cumprindo suspensão. Aí a questão é, o Lucas Oliveira voltou bem. Ele foi titular dessa equipe, teve problemas de altos e baixos, acabou perdendo a vaga para o Neres, mas voltou e deu conta do recado. A defesa do Cruzeiro é a segunda melhor do campeonato, nós temos que lembrar disso. Sim. Atrás apenas do Atlético, que levou um gol a menos. Então o Lucas Oliveira se coloca sim como candidato a ser titular diante do Vasco. E no meio-campo, aí que é a grande questão. O Jussa volta ou ele vai dar a continuidade ao Ian Lucas, que foi inclusive o autor da assistência? Teve momentos de instabilidade, errou alguns passes importantes, mas é um jogador que tem mais qualidade técnica, mais saída de bola que o Matheus Jussa. Vai continuar? Não sabemos. E a outra questão, essa que a torcida do Cruzeiro fica de orelha em pé, é o Wesley. Vai ser ao menos relacionado? Tem chance de participar do jogo? O jogo contra o Vasco tem tudo para ser um jogo mais fechado. O Fortaleza não, o Fortaleza se expôs, foi para cima do Cruzeiro. Com o Vasco pode ter uma posição um pouco mais fechada. O Wesley seria uma alternativa, vai ficar pelo menos no banco? São coisas que só o treinamento aí nessa terça-feira vai poder dizer e tentar tirar do alto olho se vai levar e quem pode ser ou não titular nesse time. É quem tiver melhor mentalmente. Eu tenho plena certeza disso. Não tem essa. É quem estiver se entendendo melhor. Mesmo que não haja torcedor, né? Mesmo que não haja a pressão da torcida, ele vai continuar nessa leva. Se esses meninos, o Ian, inclusive, foi muito apoiado em campo pelos companheiros, né? E a gente tem que dizer o seguinte: o Rafa, né? O goleiro, fez defesa importante. A tal da linha burra deve ter matado os torcedores todos do coração. Porque eu vou falar, eles saíram, né? O tempo inteiro, eles vinham na velocidade. Foi um jogo muito complicado pro Cruzeiro. Eu acho que no primeiro tempo ele deu uma chegadinha ali aos 16, aos 28, alguma coisa parecida com isso, mas nada além disso, né? Então foi muito assustador o primeiro tempo. Mas eu gosto do Autório porque ele é muito verdadeiro nas coisas, né? As pessoas precisam entender melhor como é que esses treinadores agem, né? E quando ele diz ali, olha, não tem placar injusto no futebol, é verdade, não tem injustiça, né? Jogou bem, mas não levou. Mas o outro não fez o gol? Então foi justo com quem? Justo com quem foi competitivo. É o que eu sempre digo, não existe isso no futebol, não existe. Você não sai do que eu falo, não, foi injusto. Não foi. Né? Você fez gol? Não, então não foi. Então acho que ele é muito franco nessas coisas e ele chama as pessoas para raciocinarem em cima de uma outra leva. Ele pode até juntar palavrinha, fazer frase, o que ele quiser, desde que os pontos venham. E olha, gente, recuperar um grupo desta forma é muito difícil. Não sei o que vai acontecer com o Vasco, não sei o que vai acontecer para frente, mas essa recuperação é muito complicada. E futebol que bola nada, gente. É o que der, que for fazer e pronto. Tem só um detalhe. Ele elogiou demais o garoto Japa. Muito. Pode ser um também que venha ter oportunidade nesse time. Ele falou tanto da atuação do Japa diante do Atlético quanto da atuação do Japa diante do Fortaleza. É um jogador que está ganhando pontos nesse momento na Copa também. E tiveram erros individuais também, né? O próprio Rafa Cabral teve uma saída lá que eu falei, minha nossa, onde é que ele tá, esse moço, né? E aí quando o Cruzeiro volta também pro segundo tempo, também ele toma um leva de todo tamanho, porque ele volta meio desconcentrado, sei lá o que acontece. O Cruzeiro tem esse problema, início de jogo, início de segundo tempo, ele tem esse problema. E aí, não é que no jogou só mal, errou muita coisa, individualmente muitos erros, mas aí o Bruno aparece numa posição que não é a dele e ele faz a parte que tem que fazer e é isso, é juntar essa galera e vamos ver o que acontece. Foi só o Fred Teixeira falar do Vital aqui, viu, Samuel Venâncio, que muitas mensagens já começaram a chegar. Abraçando aqui o Rodrigo Alves, falando se o Vital jogar é reforço pro Vasco. E sobre essa projeção, então, né? O que você imagina que possa acontecer em termos de mudanças? A mudança de postura a gente já viu que vai precisar acontecer mesmo, mas as possibilidades de mudanças de peças, hein, Venâncio? Então, o Jussa eu acho que ele volta.
Aí não sei quem sai. Agora o Neres, eu não voltaria com ele. O Oliveira fez uma boa partida. Até disse que podia acrescentar mais com a bola nos pés. Ele tem uma saída com muito mais qualidade, né? E a recuperação dele também é melhor. Então, manteria o Oliveira na zaga, voltaria com o Jussa, talvez por ser um jogo, vai ser um jogo de força física o tempo inteiro, não tenho dúvida disso. O Vasco também compete muito e o Cruzeiro vai precisar igualar isso. E o Ian, por mais que tenha dado assistência, que possa crescer, o jogo dele não foi bom. Então, se eu fosse escalar o time, eu voltaria com o Jussa, deixaria o Machado mesmo ali, o Ian pro segundo tempo e na defesa continuaria com o Lucas Oliveira. O Vital, não sei se vai ter condição, por mais que tenha treinado, essa questão de luxação aí sempre é complicado, né? Porque pode começar o jogo e o atleta já sentir e ter que queimar uma substituição. E o Japa entrou muito bem. Dessa garotada aí, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que o Japa é quem mais está preparado. E não falo pela parte técnica não, o Japa, o físico dele está pronto para aguentar uma Série A de Campeonato Brasileiro, porque a gente vê, às vezes um garoto entra, ele vai tentar um drible e é facilmente batido na parte física, né? O Japa não, tanto que teve um lance lá que ele tentou uma jogada, ia perder a bola, ele dividiu 2 vezes, conseguiu ganhar e tocou pro Castan. É um jogador muito interessante e que precisa ser mais bem aproveitado nesta reta final aí de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de um jogador de 19 anos que se destaca quando entra no clássico, né? Fez um grande cartão de visitas ali naquele segundo tempo e depois não foi mais usado, né? Ele vem a ser usado justamente contra o Fortaleza e muito elogiado, né? Pelo autor nessa mudança de comando técnico também, que chegou a falar sobre o Kaique também na coletiva de sábado, né? Alguns detalhes aí de jogadores mais jovens, mas, Lélio, estamos falando de uma reta decisiva, né? Você mesmo falou aí da expectativa que você tem em relação ao jogo mais brigado contra o Vasco na quarta-feira. Apostaria nos jovens ou insistiria nessas peças com as quais o Cruzeiro, dá pra dizer, tem insistido aí ao longo da temporada? Eu acho que para mim ficou muito claro, né? A partir do momento que as substituições foram feitas, com exceção do Japa, né? Realmente não houve aquela mudança radical de pensamento, não, vai jogar esse, aquele. Não, jogou o Japa, que o Autuori, inclusive, teceu elogios a ele. Então, bom, o Jussa vai voltar, eu concordo com o Samuel. E com esse problema do Vital aí, pode ser que ele ou repita a formação tática, né, com o Nicão ali pela direita e sem o Vital, ele coloque o Japa como titular, ou ele tente uma outra coisa e coloque o time com 3 atacantes, saindo o Nicão e voltando. Opa, esse é meu microfone mesmo? Opa, acho que sim, viu, Lélio? Vamos. É só lá no Lélio, né? Vamos ver, vamos reconectar lá o Lélio Gustavo e a gente falando pra teste. Tem só um detalhe também a acrescentar que a gente não tá lembrando. E o Matheus Pereira nessa história? Aqui, ô Fred, só pra eu complementar. O que eu ia falar, ou ele tenta uma coisa diferente, né? Saindo o Nicão, deixando o Matheus Pereira, talvez, e tentando 3 atacantes, mas eu acho que ele estaria mais propenso a deixar o Japa. O Nicão não foi bem contra o Fortaleza, talvez ele coloque o Matheus Pereira e repita a formação inicial do ataque com Bruno Rodrigues e o Rafael Papagaio. Vamos ver, mas sub-20 mesmo, preparado aí realmente, eu concordo com o Samuel, é o Japa. Ele é um jogador que lembrou até pela vontade, assim, e a força, né? Esse rapaz que o Corinthians lançou durante o Campeonato Brasileiro, que é é Moscardo o nome dele, Gabriel, né? Moscardo. Embora o Japa seja meia de origem, como o Samuel explicou aqui outro dia. É isso, né? Expectativa então para este Cruzeiro e Vasco na próxima quarta-feira, jogo com transmissão aqui da FM O Tempo. E o Lucas Silva, hein, pessoal? Ontem tava acompanhando lá a final do Mineiro Feminino, o Lucas Silva tava lá num dos camarotes do Cruzeiro, junto da comissão. Aliás, era o único jogador do profissional, né? Pelo menos foi o único que eu vi, assim, entre os que estavam por lá. Ele até chegou a falar, né, a gente viu o
vídeo, né, publicado pelo Cruzeiro, em que ele fala, pô, tô bem e tal, já acho que pros próximos jogos já dá pra ficar à disposição, só não sei se próximos jogos a partir desse próximo, né? Não tão próximos, não tão assim, próximos, né, Pedro, assim. vamos dizer. Contra o Vasco, sem chance, contra o Goiás, muito remota. As chances são Até pequenas. pelo tipo de jogo, né, do Goiás. Ele claro vai voltar numa situação dessa? Que o autor pode fazer a mesma coisa que fez, levar Sim. o Lucas Silva para ser relacionado, Claro, a importância que ele tem perante esse grupo, um jogador da identificação que ele tem com o Cruzeiro, o peso do Lucas Silva nesse elenco, ok, mas para julgar eu não confio muito ainda não. Ainda é um processo de recuperação, a evolução dele tem sido muito rápida, é o que tem chegado pra gente, mas vamos aguardar. Pro Vasco, impossível. Pro Goiás, remotas chances. Vamos torcer para essa evolução do Lucas Silva para que volte o mais rápido possível. Mas, gente, só de lembrar, teve gente falando que ele não jogaria nem esse ano. É verdade. Ele já vai deu voltar sim na reta final do Brasileiro para dar sua colaboração pro time dentro de campo também. Mas no Goiás seria importantíssimo. Nossa, o time do Goiás é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu até conversei, não sei se o pessoal sabe, o diretor de futebol do Goiás é o Arley, ex-goleiro. Goleiraço, né, que ficou um tempão no Goiás, lá fez a vida no Goiás, continua, é o diretor de futebol. E ex-goleiro do Cruzeiro, né, cria da base do Cruzeiro, chegou a ser titular no Cruzeiro e tudo mais. Eles estão com a faca no dente, assim. Então, assim, é jogo duro pra caramba. Se o Lucas tivesse, ia ser fundamental, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o clássico desse domingo, né? Afinal de contas, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro e quebrou uma sequência de títulos do Galo. Os dois times iam insistentemente, sistematicamente se enfrentando nas decisões, né? Nas finais em jogos únicos. E no jogo único da temporada 2023, o Cruzeiro conquistou o título, gol da Bianca no segundo tempo, 1-0. A Bianca Brasil, aliás, foi a artilheira do Campeonato Mineiro na temporada e um dos grandes destaques individuais da competição. Detalhe para uma arbitragem muito questionada, né? Muito ruim. E para um pênalti perdido pelo Atlético, ou defendido, né? Pela goleira do Cruzeiro já no finzinho do jogo, quase que nos acréscimos, e essa vitória por 1-0 garantindo ao Cruzeiro o título. O Samuel Venâncio até fez alguns comentários a respeito do título e da arbitragem que tivemos ontem na Independência, na final do Mineiro, né, Samuca? Nossa, foi uma arbitragem muito ruim. Eu diria que ele não acertou nada, né? Começou com aquele pênalti a favor do Atlético, que foi claríssimo, e ele próximo ao lance. Depois ia marcar um pênalti com um toque de mão fora da área. Aí teve o pênalti no final, um pênalti que eu marcaria também a favor do Atlético, mas o que chamou a atenção foi a reclamação por parte do Cruzeiro com a jogadora que recebeu 2 cartões, e a súmula saiu há pouco. Ele justificou que tinha dado cartão para camisa de número 6. Só que aí, 10 minutos depois, essa camisa de número 6 recebeu o cartão também. E ele não expulsou. E esse cartão ele não lançou na súmula. Foi uma tragédia completa a arbitragem do... Vou até pegar o nome dele aqui. Michel Lara Arruda. Esse mesmo. Ele é de então onde? a súmula demorou da e ainda FMF? veio toda errada. Ele é da FMF mesmo. E um detalhe, ele ainda escreveu que meu equívoco não influenciou no resultado final da partida. Por muita sorte dele, que se o Atlético faz aquele gol de pênalti, empata a partida e depois vence na disputa de pênaltis, ia dar um quiprocó danado, ia parar em tribunal, clube alegando erro de direito, que a jogadora levou 2 cartões amarelos, não foi expulso. Então, assim, ainda teve a cara de pau de colocar isso na súmula. Assume o erro e pronto, não fica inventando. Já começando a carreira, tem que ter a hombridade, a humildade de assumir que errou e não querer inventar nem na súmula da partida também, né? Equívoco em campo e equívoco na súmula. Esse é bom mesmo, né? A pessoa consegue errar no campo e na súmula. É muito interessante. Acabou ficando marcado, né? Assim como esse título conquistado aí pelas cabulosas também. E você, Lélio Gustavo, que é do Barba, Cabelo e Bigode também, é o cara mais acostumado aqui a lidar com o ambiente da zoeira. E teve de novo, né? Como teve no clássico no masculino, na Arena MRV, o Felipe Machado simulando jogar milho, a Bianca fazendo isso depois do jogo. Como é que você vê esse tipo de provocações? Tá cada vez mais raro hoje em dia, Lélio. Normal, como diria Segue o baile, né? Pra mim é normal.
Agora, um dia vão ser zoadas também. Então, vai ter que levar na esportiva. Esse tipo de zoeira aí, pra mim, faz parte, sempre fez. Pra mim, eu enxergo assim, como normal. Não há, porque, estão zoando por causa disso, estão zoando por causa daquilo. Ô, gente, me ajuda aí. Futebol, um ganha e tem que zoar o outro. Sempre foi assim, ó. Entendeu? E tem que ter personalidade. Agora, né? Depende de quem perder, se tá zoando, como vai reagir depois. Porque pode vir o troco também. Eu enxergo isso aí com muita naturalidade. Sempre foi assim. E teve uma ouvinte que mandou uma mensagem aqui, eu vou até encontrar a mensagem dela porque foi interessante, parece que ela foi ao jogo, né? E é a Letícia Silva. Gente, que clima legal ontem no jogo feminino. Muitas famílias, crianças, as duas torcidas juntas no metrô. Que espetáculo, parabéns aos dois clubes. Porque acima desse espírito de zoeira, de quem ganhou e quem perdeu, a gente teve um ambiente muito seguro no Independência. Achei até que poderíamos ter tido um público maior, né? Sim. Senti um pouco de falta, assim, daquele calor. Mas o tempo todo as duas torcidas incentivando muito, né? O tempo todo as duas torcidas apoiando os times. Sem briga, confusão, nada. Sem briga, sem confusão e foi um jogo aparentemente tranquilo para questão de segurança também e pela primeira vez um clássico feminino, né? A decisão do campeonato feminino com transmissão em TV aberta, outro ponto positivo também nessa disputa aí entre Cruzeiro e Atlético no estadual, que tenham melhor sorte na temporada do Brasileiro que vai começar também. Tomara, a gente quer ver essas meninas brilhando, né? Depois eu ouvi algumas coisas sobre falta de estrutura pelo lado do Atlético e tal. Acho que é bom o Atlético dar uma olhadinha lá no que eles estão falando, responder sobre isso também é bacana. A gente viu o dia que o Vitor e o Filipão estiveram lá observando o time feminino. Então, assim, é obrigatório ter feminino, tá? Ok? Mas tem que dar estrutura. Então é legal depois, nem tô dizendo que é isso efetivamente que aconteceu, eu tô dizendo do que eu li, né? Do que as pessoas falaram. Então é legal o Atlético também depois dar uma olhadinha nisso e passar pra gente realmente o que tá acontecendo. Fechou, 5h39 aqui no Tempo Esportes, me despeço do Samuel Venâncio. Mais algum destaque nesta segunda, Samuca? Vamos aguardar então, né? Essa preparação do Cruzeiro aí que vai ser encerrada nesta terça e a expectativa também pela lista dos relacionados, se vai continuar com a garotada, com jogadores voltando, vamos ver quais vão ficar fora aí do banco na quarta-feira às 7 horas da noite no Mineirão. Valeu, Pedro.